Brasília, o ministro Ricardo Lewandowski entrega a Lula a carta de demissão e deixa a pasta da Justiça. A decisão será que é imediata? Já há algum substituto? André Anelli chegando com as últimas informações nesse início dessa dança das cadeiras. André. Pois é, Tiago, o Diário Oficial da União deve publicar a demissão a pedido de Ricardo Lewandowski amanhã. Na carta de demissão tornada pública pela assessoria do Ministério da Justiça, Lewandowski disse que tomou a decisão por motivos pessoais e familiares. Em outro trecho, o ministro agradeceu pelo que chamou de permanente estímulo e apoio com que foi honrado ao longo dos quase 2 anos à frente da pasta e manifestou apreço e consideração ao presidente Lula. Lewandowski encerrou o texto dizendo que deixa o cargo com a convicção de ter deixado bases sólidas para que o Ministério siga cumprindo sua missão constitucional, promover justiça, garantir direitos e fortalecer a segurança pública com legalidade, humanidade e democracia. Apesar dessas declarações, a saída de Lewandowski foi envolvida em várias especulações de que ele estaria esgotado dos embates com o Congresso Nacional após as discussões envolvendo a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Além disso, o ministro também não teria ficado satisfeito com esses planos já tornados públicos do presidente Lula de desmembrar o ministério, criando uma pasta específica para a segurança pública. Por enquanto, quem substitui Ricardo Lewandowski interinamente é o secretário executivo Manuel Almeida. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem sido apontado como favorito para ocupar o cargo, mas para veículos de imprensa do Ceará, estado dele, Camilo Santana já declarou que pretende seguir ajudando o governo Lula, nas palavras dele, à frente da pasta da educação. O próprio governo já tem consciência de que a saída de Lewandowski é apenas o começo de uma fila de pelo menos 20 ministros que vão deixar os cargos até abril para se tornarem candidatos, principalmente ao Legislativo. Tiago. Ô André, uma pergunta que tem a ver com outro assunto, porque depois da cerimônia dos 3 anos do 8 de janeiro, o presidente Lula conversou com Gustavo Petro da Colômbia. A Venezuela foi o tema, não é? Isso mesmo, Tiago. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, telefonou para o presidente Lula e ambos conversaram sobre a situação na Venezuela, manifestando grande preocupação com o uso da força pelos Estados Unidos contra um país sul-americano. Os detalhes foram dados em uma nota oficial divulgada agora há pouco aqui pelo Palácio do Planalto. Segundo a publicação, os dois presidentes classificaram a ofensiva do governo norte-americano como uma violação ao direito internacional, também à Carta das Nações Unidas e ainda à soberania da Venezuela. E destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança da região. Horas depois, ainda no dia de hoje, o presidente Lula também conversou por telefone sobre o mesmo tema com mais 2 líderes internacionais. Ele e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, condenaram o uso da força sem amparo na Carta das Nações Unidas e no direito internacional e concordaram sobre a necessidade de reforma das instituições de governança global. E em conversa com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, Lula e ela rejeitaram qualquer visão que possa implicar na divisão ultrapassada, segundo eles, do mundo em zonas de influência. E reiteraram a defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio. Portanto, manifestações todas favoráveis à Venezuela e contrárias ao governo norte-americano. Tiago. É isso, as reações, ainda a questão da Venezuela, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a questão venezuelana, até daqui a pouco, André, deixa eu chamar a Dora Kramer para, claro, tratar sobre essa sucessão no Ministério da Justiça, e hoje veio, não é, Dora, a informação de que o desmembramento da pasta da segurança pública e a criação de um outro ministério seria feita só depois da aprovação da PEC da segurança. Agora, uma aprovação de uma PEC dessa envergadura nesse ano eleitoral também é muito difícil, né? Ou existe espaço?
Olha, pode até existir espaço para discussão, né? Mas esse tema da segurança pública, eu não faço a menor fé de que vai ser abordado de uma maneira séria e objetiva nesse ano eleitoral. Eu acho que vai ter demagogia para todo lado. Com relação ao Ministério da Justiça, presidente Lula, é tudo muito incerto, né? Ainda fala-se no nome, como o André Nery citou, do Camilo Santana, mas o próprio Camilo Santana talvez saia do Ministério da Educação para concorrer ao Senado pelo Ceará. Mas, enfim, mas há outras decisões que o presidente Lula precisa tomar. Primeiro, se ele vai fazer uma substituição efetiva do ministro Ricardo Lewandowski na Justiça ou se vai seguir o ano com o interino, com o secretário executivo. Isso é uma decisão importante, porque disso depende de ter um representante da Justiça com mais, digamos assim, proeminência, mais destaque, mais peso político, justamente para fazer o embate das questões de segurança no Congresso. A outra questão é se o presidente vai realmente dividir o Ministério da Justiça em dois, criando o Ministério da Segurança Pública já agora, neste ano, ou se ele vai manter essa divisão como uma promessa de campanha, como, aliás, foi em 22. A promessa de campanha era de que seria criado o Ministério da Segurança Pública, mas depois isso foi abandonado, primeiro que o ministro Flávio Dino, que foi o primeiro-ministro da Justiça, não queria abrir mão da pasta da segurança pública, e depois o ministro Lewandowski também não queria. Então, a gente falar em nomes ainda é muito prematuro, porque o cenário todo em relação ao Ministério da Justiça ainda é incerto. Porque aquela história, né, Kriegner? É difícil o setor público, a área pública, porque o ministro Ricardo Lewandowski se diz cansado nessa tentativa do embate com o Congresso Nacional, conversa com o Congresso Nacional. Ou seja, para você ser ministro da Justiça e Segurança Pública ou qualquer outra pasta, você precisa ser um pouco político, né, para conseguir conversar e convencer. Exato, exato. E ainda mais nesse formato de relacionamento entre governo federal e o poder executivo, né, e o poder legislativo que o Brasil foi desenvolvendo ao longo do tempo, essa coalizão bastante suspeita, né, em que nós vemos aí uma série de acordos que são feitos, emendas parlamentares que vêm também para poder conquistar voto e apoio dos projetos do governo. E realmente não foi um ano fácil. Agora fica a pergunta, qual é o grande legado do agora ex-ministro Lewandowski? A questão do PL antifacção não foi necessariamente aquilo que mais coroou a sua estadia no governo federal, justamente porque essa coroa, esses louros, toda a glória desse projeto, depois da alteração que foi feita pelo Congresso, caiu no colo do ex-secretário Derrite, atual deputado federal Guilherme Derrite, aqui do estado de São Paulo. Também se pergunta sobre a PEC da segurança, que é uma PEC que está sendo altamente discutida e altamente rejeitada pelas forças policiais e também pelos governos, por boa parte dos governadores. Então, qual é o grande legado que ele conseguiu acrescentar a pasta, a temática da segurança pública e as políticas públicas de segurança também do Brasil? Eu acho que essa deve ser a maior dor, uma dor ainda maior do que a dificuldade no relacionamento com o Congresso, Thiago.